Bom dia a todos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou deixar um breve versículo aqui no Evangelho de João, capítulo 27, uma história bem conhecida, que diz assim, ó. Depois disse-lhe Tomé. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. História de Tomé, né? Todo mundo conhece. História de Tomé, que Tomé disse... Primeiro discípulo, Jesus apareceu para os discípulos numa ocasião que Tomé não estava. E os discípulos falaram para Tomé, Tomé, o mestre ressuscitou. E Tomé falou, rapaz, se eu não tocar o dedo no furo e não botar minha mão no lado, eu não acredito. Aí a Bíblia diz que 8 dias depois, Jesus aparece e ali Tomé está. E é nesse exato momento aqui que ele depois disse a Tomé. Aqui, meu irmão, o seguinte, o contexto é o seguinte, os discípulos estavam todos desesperançosos. A palavra é essa, desesperançosos e com medo. A Bíblia diz que estava numa sala fechada por causa com medo do judeu. Fazia só 3 dias que Jesus tinha sido crucificado. E eles estavam com medo. E Jesus entra dentro da sala e fala, paz seja convosco. Paz seja convosco. Quando Jesus aparece ali, meu irmão, Jesus renova as esperanças dos discípulos. Renova a coragem. Os discípulos estavam tristes. A Bíblia relata a história de 2 que ia caminhando no caminho de Emaús. E estava contando a história e estava triste. Jesus também apareceu para esses 2, reanimando a fé dele. Jesus se mostrou para eles durante uma conversa. E pronto, Jesus reavivou a fé desses discípulos. Estava triste e desanimado. Assim como a de Tomé também, mesmo. Assim como a de Tomé. Ele reavivou aqui a fé de Tomé, agora nós acabamos de ler. E o curioso, o bom, é que em Coríntios capítulo 13, quando Jesus era falando sobre fé, esperança e amor, diz assim, ó. Agora, para mim e para você. Agora, pois, permanecem a fé. Eu e você precisamos ter fé. A esperança e o amor. Por que que agora? Porque antes Jesus tinha só morrido. Só que agora, ao terceiro dia, assim como para Tomé, Jesus falou assim para Tomé, Tomé, bem-aventurado é tu que creu, Tomé. E mais bem-aventurado ainda vai ser para aqueles que não me viram, que é eu e você. E não me viram e creram. Eu creio em Jesus, meu irmão, eu creio. Você aí do outro lado tem que crer também. Se você não crê, para os que crê, já beleza. Mas para quem não crê, creia, meu irmão. Creia que independente da situação que você tiver, Jesus age e te dá vida. E se você estiver triste, ele te anima. Eu já estive triste, Jesus me animou. É assim com ele. É isso que permanece. Agora ele diz, agora, ó. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior deles é o amor, né? O maior deles é o amor. Amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós precisamos ter fé e esperança. E aí Jesus, meu irmão, renovou a esperança dos discípulos. O discípulo estava para baixo, com medo e sem paz, com medo de ser perseguido e morto pelos judeus. Mas Jesus reanimou a fé dele e Jesus mostrou aqui, Tomé. Toca, Tomé. A Bíblia não diz que Tomé tocou, meu irmão, mas Jesus mandou. Tomé, aí toca. Eu quero é que tu creia, Tomé, eu quero que tu creia. Mas a Bíblia diz que Tomé não tocou, mas Tomé se prostrou e disse. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Tomé se prostrou em adoração ali perante o Deus, meu irmão. Senhor meu e Deus meu. Ali Jesus estava dando testemunho, meu irmão. Tomé, a luta vai ser grande, ferrenha. Olha aqui as marcas da luta, Tomé, ó. Só que uma coisa eu digo para você, meu irmão. Para você, e aí que crê em Jesus.
Se você tem algum aí que não crê, passa a crer. A luta vai ser ferrenha. Mas Jesus está dizendo aqui, Tomé, a certeza, aqui ó, é de vitória. A certeza é de vitória, entendeu? Luta vai ter. Mas a certeza é de vitória. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e põem em prática, Mateus 7, de 23 a 27. Eu compararei ele com a casa, aquele que edificou a sua casa, aquele que ouve e pratica, eu vou comparar ele com aquele que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correu o rio, assopraram o vento e bateu naquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava edificado sobre a rocha, que é Jesus. Então Jesus estava dando testemunho. Tomé, a luta é grande, é dura, é ferrenha mesmo, mas a certeza é de vitória. Aqui o ressuscitado aqui, ó, toca o dedo aí, aqui o lado aqui, ó. Tomé não estou curando, se aproveitou e adorou, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. E pronto, meu irmão. Então a fé foi reanimada, o rosto dele foi Provérbio fala assim que a esperança renovada, a alegria formoseia o rosto. Agora o coração aquebrantado deixa você desanimado, triste. Mas então é isso que nós precisamos ter. Fé em Jesus, que deu testemunho mesmo depois de ter passado por uma luta absurda, mas teve vitória. E essa é a vitória que ele promete para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.